10 de setembro, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Espero que você tenha tido uma excelente semana, um excelente feriado para aqueles que puderam curtir aí o feriado. E nós vamos fazer aqui no vídeo de hoje, pessoal, o estudo do índice Bovespa, Petri 4, Vale 3. Eu vou também olhar com calma aí as petroleiras, que tem bastante gente pedindo, né? As petroleiras júniores, né? A Prio, a antiga PetroRio, a REC V3, Petro Recôncavo, a 3R, a RRP3, RRRP3, né? A INAT3, que não está no índice Bovespa, nós vamos olhar também e vamos terminar o nosso estudo com o gráfico de raiz 4. Não tem muitos papéis, na minha avaliação, não tem nenhum papel que eu destaque no índice Bovespa para compra, né? Até tem alguns papéis, de repente, com alguma sinalização ali que pode dar alguma venda, que é o caso de Alpa 4, né? Então, para quem gosta de operar na venda, se Alpa 4 perder aqui essa região de 8,29, né? Aqui, ó, pode despencar lá para o fundo, né? As mínimas ali de maio, né? Aqui em 7,20, depois aqui nessa região de 6,79, que foi o fundo de abril, tá? Então, mas isso é para quem gosta de operar na venda, né? O papel aqui podendo fazer uma onda 3 para baixo que confirma se romper esse nível aqui que eu mencionei, tá? Então, a maior parte dos papéis, gente, não apresenta uma configuração gráfica que, de acordo com o manejo do risco, nos permita operar na ponta compradora, tá? Eu vou olhar aqui com vocês, então, esses papéis. Vamos começar pelo índice Bovespa. Lembrando que tudo que eu falar aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, porque eu não sou analista, não faço análise, né? Eu faço aqui um estudo que eu compartilho com vocês. Esse estudo eu sempre faço aos finais de semana para mim, certo, pessoal? Mas eu compartilho aqui para vocês fazerem as avaliações de vocês de acordo com o perfil de risco e com a metodologia que usam, tá? Dependendo da metodologia que se usa, você vai ter uma avaliação diferente. Olha aqui, ó, índice Bovespa. Na minha avaliação, o índice continua dentro de uma acumulação, quase perdendo a parte inferior, né? Quase rompendo a parte inferior de uma acumulação, desse retângulo aqui que eu desenhei para vocês. Tá? Então vamos lá, se o índice continuar caindo, qual é o próximo ponto de o suporte aqui imediato? Né? O suporte imediato é a mínima de sexta-feira, ou seja, naquela região ali de 114.838, aqui, ó. Tá? Essa é uma região importante, porque se vocês olharem no mesmo nível, nós temos um topo rompido, né? Esse topo aqui, ó, deixado em 26 de janeiro, ele foi rompido aqui em junho. Então, topo rompido agora vira suporte. É um suporte importante de curtíssimo prazo, tá? O outro suporte, caso o índice caia um pouco mais, é ali na faixa de 114.000 e 114.066 pontos, essa região aqui, ó. Nós tivemos aí uma queda do índice, né, na semana que passou, e essa queda veio com volume decrescente, né? O volume também foi caindo, tá? Mas a gente tem que observar que a semana aí teve feriado nos Estados Unidos, teve feriado no Brasil, isso reduz a liquidez. Então, em termos de volume, a gente não consegue aqui tirar uma conclusão, né? Se foi uma queda mesmo, se foi em função dos feriados, né? Essa queda aqui, né, ela demonstra, né, demonstraria aqui uma redução da força vendedora, mas tem que ter uma cautela para analisar esses dados. Vamos ver a partir dessa semana se o volume melhora e vamos ver para onde caminha esse índice aqui, tá, pessoal? Se o Ibovespa voltar a subir, na minha avaliação, resistência na média de 21. Cruzou para baixo da média, quando tenta subir, a média é uma resistência de curto prazo agora, tá? Bate ali nela e tende a cair, ou seja, a região precisamente de 116.669 pontos. Aqui é resistência, a média de 9, essa linha roxa mais fraca também é resistência, tá? 117.011 pontos, a outra em 117.900, 118 mil pontos é uma resistência, e depois aqui em cima, ó, isso aqui também é resistência, ou seja, 118.500, 118.800, tudo isso aqui é um paredão que o índice não está conseguindo romper. Vamos olhar o gráfico
semanal do índice Bovespa. No semanal, gente, para mim é muito simples, de uma forma bem objetiva, estamos lateralizados. O índice está andando de lado sobre a média de 21 períodos, tá? Aqui, ó, de um ponto de vista bem prático também, bem objetivo, né? O índice encontra um suporte bem importante em 114.690 pontos. Isso aqui é um suporte. Resistência que o índice tem que romper. Ali, ó. Ou seja, o índice para continuar subindo e buscar os 123 mil pontos, né, que é o topo lá de junho, né, o índice vai ter que romper essa faixa aqui, precisamente 118.840 pontos. Tem que romper. A tendência é bater lá e cair, bater e cair. Por quê? Porque é uma resistência. Agora, uma vez rompida a resistência, a gente liga aí os alertas, porque o índice poderá de novo buscar os 123 mil pontos, desde que o volume aqui embaixo aumente. Tá? Rompendo com o volume aumentando é uma sinalização positiva. Vamos de imediato ver o gráfico da Vale, Vale 3. Bom, gente, no semanal, a Vale fecha acima da média de 21, inicia aqui um processo de correção depois de subir 10%. Tá? Subiu até um pouquinho mais, de agosto para cá, né? Subiu um pouquinho mais, considerando aí esse candle ali da semana iniciada em 21 de agosto. Então, temos aqui uma perna de alta, ele tem que testar fundo. Normal. Qual fundo que o índice vai ter, que a Vale vai testar no semanal? Esse fundo aqui na faixa dos R$ 61. Então vamos lá. O ideal seria que a Vale ficasse acumulando, andando de lado. Uma vez lateralizando em algumas semanas e rompendo a lateralização, é um possível ponto de entrada, desde que faça o rompimento aqui de R$ 70,05. Lembrando que logo ali em cima tem uma outra resistência dada por esse topo, tá? É uma resistência deixada ali na semana de 24 de julho. A região a ser rompida é 70,84. Então, 70,84 para mim é a resistência principal. Acima dessa tem outra lá em 72,65, que tem um gap aqui. Ó. Essa parte de cima do gap é uma região de resistência, tá, pessoal? Isso é no semanal, tá? Então, no semanal, a tendência da Vale é fazer um teste de fundo, ou lateralizando, que é uma forma de correção no tempo, ou caindo. Tá? Se cair, encontra resistência, suporte onde? 66 com R$ 66,10. Está pertinho desse nível, né? O outro suporte é na média de 9 períodos, R$ 65,28. Tá? O outro é aqui em 62,31. Certo? Bom, tem que ficar atento se o papel cair e depois voltar a subir e armar um pivô, fica bem interessante. Tá? Por enquanto não há sinal à vista ainda desse pivô. Olha aqui, gente, nós falávamos no vídeo da semana passada que o papel estava longe das médias, né? Veio o recuo até a média. No caso, aqui até a média de 9. Deixou uma estrela, um sinal de indecisão aí do mercado, e parou num ponto de suporte importante. Veja aqui, ó, esse fundo aqui, essa região aqui de 66,63 é um ponto de suporte. Coincide com o da média de 9 períodos. Tá? Então, caiu até uma região de suporte onde temos a média de 9 e onde temos um fundo relevante. Se cair mais um pouquinho, outro suporte, na minha opinião, é aqui em 66,17. Aqui, ó, tá? E se continuar caindo mais um pouco, 66, 65,06 e depois, quem sabe, aqui 64,18. Tá? São possíveis pontos de suportes. Para voltar a subir, ele encontra uma resistência lá em R$ 70,05, aqui nesse topo. Se romper essa resistência, busca a próxima, 70,83, dada por esse topinho aqui. Ó, tá? Agora vejam que essa região aí de 70,83, né, é 70,84 precisamente. Ela é uma região de resistência bem importante que a Vale não consegue romper. Será que vai romper de novo? Fiquem atentos. Tá?
Então a Vale está aí batalhando para inverter essa longa tendência aqui de baixa iniciada lá em janeiro deste ano, né? A China vem fazendo movimentos aí que algumas medidas pontuais, né, são consideradas medidas pontuais por analistas em sua performance econômica, não são medidas assim que trazem um alento muito grande, principalmente para o setor imobiliário, tá? Então, a cautela com a China permanece e isso impacta aí a Vale, né? Na sexta-feira saiu uma notícia negativa com relação ao minério, né, em termos de regulação de preço por parte das autoridades chinesas, isso impacta o preço do minério, né? E, enfim, seguimos acompanhando, né? A Vale é uma empresa que é altamente exposta à China, vendendo boa parte do seu minério para lá. O minério de ferro é uma commodity muito importante para a Vale, tá? Segundo os dados aí que a própria mineradora divulga, né, em torno de 80% da sua receita, um pouquinho mais, um pouquinho menos varia, né, vem do minério de ferro. Tá? Tamanha a importância desse produto para a Vale. Petri 4 aqui na tela, gente. Tá? Petri 4, esse é o gráfico diário da Petri 4. Na minha avaliação, para quem me acompanha aqui, 31,08 por ali foi o timing de entrada, né? Tá? Imagino que quem comprou ali já está aí, se foi uma operação de swing, já está aí perto de embolsar os lucros. O outro time de entrada foi aqui em 32,80, quando rompeu essa lateralização, né? E agora, na minha avaliação, de acordo com o meu perfil de risco, não é hora de comprar, porque se afastou um pouco da média de 9 e continua muito afastada da média de 21 no diário, Petri 4. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem um afastamento aí de 5%, tá? É um afastamento já um pouco grande para quem gosta de manejar o risco, certo, pessoal? O petróleo vem subindo e impacta positivamente a petroleira estatal, tá? No semanal a gente vê o tamanho do risco, tá? O papel sobe aí já são várias semanas subindo, né? Então, o afastamento da média de 9 períodos é de quase 10% e é de 21, 17%. Tá um pouco longe, é assumir muito risco comprar agora, tá? A questão é, vale a pena correr esse risco, né? Então, façam as avaliações de vocês. O que a gente pode ver aqui? O volume cai, com o papel subindo, isso é uma divergência, tá? Fiquem atentos a essa divergência. Por quê? Qualquer notícia aqui que seja negativa para Petrobras, o investidor ou o trader vai lá e pode se desfazer de uma parte dos seus papéis ou de todos, enfim, querer embolsar os lucros e aí derruba o preço. Tá? Esse é uma questão a ser avaliada para quem pretende entrar. A gente gosta de comprar quando está perto da média, seja de 9, e a de 9 mostra que o papel está muito forte, né, subindo com força, então ele recua só até a média de 9, que é o que a Petrobras vem fazendo desde abril. Tá? Toca na média de 9, sobe, toca na média de 9, sobe, tocou de novo, subiu. A última vez que tocou foi agora ali em começo de agosto. Então o ideal seria que a média se aproximasse do preço, ou que a Petrobras consolidasse lá em cima, ou fizesse um recuo mesmo, tá? Para quem não entrou, poder avaliar se vale ou não entrar, certo? Então, Petrobras, tendência clara de alta, os fundos são cada vez mais altos, no entanto, comprar agora é assumir é assumir um risco elevado, certo? Não vejo entradas no papel. Vamos olhar algumas petroleiras júniores, como chamam, né? PetroRio, tá? PetroRio, gente, no diário. Vamos lá. A PetroRio tem uma resistência imediata aqui em 48,13. Depois 49,08, que é esse topo aqui, ó. OK? Então, se subir, tende a bater nessas regiões e cair. Tem que ficar muito atento se o papel romper 49,09, se romper aquele topo deixado em 4 de agosto, certo? Tá? Esse é o diário da Prio, né? Nesse momento, o papel está acumulando na região da média. Normal depois dessa subida aqui, né?
Desde agosto, né, o papel ensaiou uma subida, tentou armar um pivô, mas está lateralizando, certo? O que não está ajudando na Prio? O volume, né? O volume vem caindo. Esse volume tinha que estar subindo, tá? Para dar sustentação a uma alta, né? O que a gente vê no semanal da Prio? A Prio fez um recuo até a média de 9, ali em agosto. E agora, gente, tem 3 semanas aí de altas pequenas, resistência principal ali em cima, está logo ali em cima. Tende a tocar lá e cair. Tem que ficar bastante atento se romper, se e somente se romper 40 com 0,6. Se romper essa resistência aqui, ó, rompendo a resistência com aumento de volume, o papel fica bem interessante, tá? Para uma possível compra, mas esse volume tem que estar aumentando ou crescente e o volume da Prio vem caindo. Papel sobe, volume cai, isso é uma divergência, tá? O volume tinha que estar subindo. Fiquem atentos a esses detalhes também, certo? Para quem está comprado, a tendência claramente é de alta, certo? No momento, o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, né? E está aí ganhando o seu, enfim, está aí com seu lucro, né? Tá? Vamos ver então agora 3R, RRRP3. Vamos olhar primeiramente o semanal da 3R, praticamente consolidado, na região da média de 21 períodos. Tá? 32 com 31 é um suporte, foi onde parou na semana que passou. Se cair, se continuar caindo, né? Se cair, né? Fechou em queda na semana que passou. Se continuar caindo, o próximo suporte no semanal, 31 com 19 e o outro ali na faixa de 30 com 85. A resistência a ser rompida é precisamente 33 com 75. Aqui, ó. Tem que romper isso aqui. Rompendo, desde que o volume aumente, aqui pode ser um ponto de entrada, né? Para quem gosta de operar esse tipo de petroleira. O próximo alvo do papel, 37 com 23, a próxima resistência, né? 37 com 23 por ali. Depois, quem sabe, ele é a faixa de 39, que é aquele topo deixado lá no mês de agosto. Ok? Vamos olhar o diário da 3R. A 3R tem uma configuração que pode ficar bem interessante. Tá? Olha aqui, ó. O papel sobe, está testando o fundo, está numa região de suporte, da média, né? 32 com 31. Se o papel reagir e voltar a subir e romper, se somente se romper 33 com 77, ele estará armando um pivô. Tá? E aí fica um papel interessante, mas esse rompimento aqui tem que ser feito com volume alto ou crescente, o volume vem caindo. Claro que viemos de uma semana com feriado, né? Vamos acompanhar aí na próxima semana. Tá? Se o papel não armar pivô e resolver cair, tá? Tem suportes aqui na faixa de 31 com 5,4, depois 31 com 18. Bom, vamos então, só lembrando aqui, então, se armar um pivô nos próximos pregões, a próxima resistência 35 com 30, tá? Depois a outra 37 com 18. São possíveis alvos, né, caso o papel venha a subir. Então já vimos a Prio, vimos a 3R, agora vamos ver a REC V3, Petro Recôncavo, REC V3. A REC V3 teve duas quedas acentuadas aí na semana que passou. Esse aqui é o gráfico diário da REC V3. Deixou um candle de fechamento bonito na sexta, um volume muito baixinho, né? Veja que quando caiu, caiu com volume alto. Isso mostra uma força vendedora muito intensa nesse papel. E se o papel resolver subir, gente, na minha avaliação, resistência imediata 22 com 21, depois 22 com 5,6 e nas médias também tem resistência, tá? Como ele está abaixo das médias, voltando a subir, média é uma região de resistência, ou seja, 22 com 91 e 22 com 98 são regiões é uma região de resistência, tá? É aquela resistência ali que o papel tem que romper. Então tem que cuidar se o papel aí nos próximos pregões vai até a resistência, vai cair e se vai armar pivô, tá? No semanal, REC V3 subiu forte de maio até julho. E agora
montou uma consolidação. No semanal, o papel compras, na minha avaliação, só se romper 24,22. Se romper isso aqui, ó, tá? Esse topinho ali. No semanal, é um papel interessante para se manter para quem gosta de operar position, né, é um papel interessante para se olhar, né, para se acompanhar. Vimos REC V3, então vamos ver agora ENAT3 Enalta, que não está no índice Bovespa, mas vamos olhar porque é uma petroleira júnior, né? Olha aqui, ó, vem fazendo fundos cada vez mais altos. Clara tendência de alta iniciada em março. Esse aqui é o semanal da Enalta. Na minha avaliação, o timing da operação, tempo aqui correto de compra foi quando rompeu aqui 14,87, né? Quando rompeu esse topinho aqui, ó, tá? Se continuar subindo, próxima resistência está pertinho, né? 16,72 é uma resistência e as outras lá em 17,19, 17,32 aqui, ó, tá? As médias apontam para cima, o volume da 3R no semanal veio subindo, subindo, subindo. Na última semana caiu em função dos feriados, mas ainda assim é um volume que dá um pouquinho melhor que das outras petroleiras, né? Tá? Então tem uma clara condição de alta aqui, só que comprar agora é um pouco arriscado para quem faz um manejo de risco aí correto, né? Que o papel já está 12% longe da média de 9 e 17% longe da média de 21. O ideal é esperar o papel fazer um recuo aqui, né? Até as médias, tá? Ou ficar andando de lado, né? Uma correção no tempo, tá? Vamos ver o diário da Enalta. Olha aqui, ó, acumulou e já rompeu a acumulação, deixando um candle aí bonito na última sexta, né? Tá? Mas mesmo nesse tempo gráfico, o ideal é que o papel agora ou faça para compras aqui, o ideal seria ter comprado aqui, ó, né? Aqui embaixo, tá? Ou aqui embaixo, ó, no rompimento de um topo aqui em 14,92. Qual o topo? Esse topo aqui, ó, certo? Não vejo compras também para quem está no papel, ok, está ganhando, né? Para quem não está, tem que observar que o papel está se afastando das médias e lá no semanal ele não dá condições. Tá? O ideal seria uma correção aí do papel. E vamos terminar o estudo com raiz 4. Se as petroleiras sobem com o petróleo, a raiz 4 sobe também porque a tendência é tornar a gasolina menos competitiva com o etanol. Né? Então esses papéis aí tendem a performar um pouquinho melhor. São Martinho, Raizen. A Raizen eu coloquei aqui para a gente avaliar porque foi um papel pedido e tem um gráfico que pode ficar interessante. Olha aqui, ó, ela sobe, testa fundo e na semana que passou mesmo com o feriado, com os feriados, ela teve um volume levemente melhor que na semana anterior, né? E começou aqui a dar um indício de que vai voltar estaria armando um pivô, né? E na quinta, no dia 6 de setembro, antes do feriado, o papel, durante o pregão, rompeu essa resistência aqui, ó, essa resistência ali na região de 33,85, mas voltou. Tá? Então tem que observar agora se o papel vai subir de novo e se vai romper o que? Agora tem que romper essa aqui, ó. Tem que romper ali a faixa de 3,87, tá? 3,87 e o rompimento tem que ser feito, tem que ser um candle de fechamento acima desse nível, né? 3,87 com volume alto, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, né? Conseguiu fechar acima da média no diário, tá? E se caso continuar subindo, rompendo essa resistência aqui que eu mencionei, né, em 3,87, pode buscar a próxima resistência que é em 4 reais. Aqui nesse nível de preço ali de agosto. E no semanal, gente, no semanal o papel tinha que fazer, desde março o papel subiu muito forte, ele tinha que fazer o que? Uma correção. Veio a correção até as médias. Aqui no semanal, deixa eu limpar esse gráfico, a raiz 4, a Raizen, ela está o que? Lateralizando, acumulada. Tem que romper essa acumulação para cima, tá? Tem que romper aqui 3,90 na minha avaliação, né? Certo? Esse volume aqui muito baixo, o volume aqui precisa aumentar e romper ali
aquela faixa que eu mencionei, né? Para o papel buscar de novo, quem sabe, lá os 4,50, que foi o topo, né? Ali do mês de julho, 4,50, 4,70, certo? Acho que vale colocar no radar, sim, para as próximas semanas. Lembrando que esse aqui é o semanal da raiz 4, a Raizen, né? Então é algo que pode se desenvolver aí ao longo dos próximos meses, tá? O semanal é assim mesmo, é mais demorado um pouquinho. Pessoal, mantemos o olho aí no índice Bovespa, né? Tem indicadores importantes para serem divulgados essa semana, como por exemplo o IPCA. Isso mexe com a nossa bolsa, né? E em síntese, enquanto os estrangeiros não voltarem com força para a nossa bolsa, vai ser difícil a gente ver um movimento de forte alta, tá? Então vamos continuar acompanhando. Desejo para vocês aí uma ótima semana e nos vemos no próximo domingo. Um abraço, uma ótima semana a todos.